Em 2006, quando eu estava no meu primeiro ano de graduação em Engenharia Civil, eu presenciei uma situação em um banheiro de uso público e gostaria de compartilhar com vocês. Aquele banheiro, ele tinha uma característica que é comum nós vermos do banheiro de uso geral, que é a presença de uma cabine acessível, então uma cabine sanitária acessível. Essas cabines, elas se destinam à pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, no geral, essas cabines elas são maiores, elas possuem portas maiores, existe espaço dentro delas para colocação da cadeira de rodas, existem barras de apoio para que a pessoa, no caso em cadeira de rodas, consiga se transferir para o vaso sanitário, dentre diversas outras características. Para a gente se contextualizar, essa regulamentação mudou em 2015 e a partir de então o banheiro torna-se necessário um banheiro acessível e não mais uma cabine acessível dentro do banheiro de uso comum. Então um espaço específico para esse banheiro, que tem a porta voltada para o corredor para que a pessoa com mobilidade reduzida ou deficiência tenha um acesso mais facilitado. Mas retornando àquele banheiro em 2006, quando eu estava lavando as minhas mãos já, apareceu um jovem em cadeira de rodas. Ele foi até a cabine acessível, deixou a cadeira dele do lado de fora da cabine acessível, se lançou no chão e foi literalmente se arrastando até o vaso sanitário. Uma situação completamente estarrecedora. Mas havia espaço para ele colocar a cadeira de rodas dentro da cabine sanitária para que ele conseguisse se transferir diretamente para o vaso sanitário? Sim, havia. Mas havia ali também um empecilho. E para a gente entender bem essa situação, eu vou levar vocês a pensar em um banheiro de um shopping ou em um banheiro de uma escola, por exemplo. Quando você chega numa cabine sanitária e você abre a porta ela quase bate no vaso sanitário, de tão pequeno que é esse espaço. Esse exemplo ele serve para a gente entender o que é uma porta que abre para dentro da cabine sanitária. Quando nós trabalhamos com cabines sanitárias acessíveis, em geral, essas portas elas abrem para fora da cabine, justamente para não ocupar espaço interno dessa cabine. O que aconteceu naquela situação específica é que a porta da cabine sanitária acessível, ela estava abrindo para dentro da cabine. Então, neste caso, para o usuário, então aquele jovem, poder fechar a porta, essa porta necessariamente passaria pelo local em que a cadeira estaria colocada. Ele teria ali duas opções. Ele poderia colocar a cadeira dentro ali daquele espaço da cabine sanitária, se transferir para o vaso, mas fazer o uso da cabine com a porta aberta, então sem privacidade, ou a medida que ele adotou foi colocar a cadeira do lado de fora, se lançar no chão, se arrastar até o vaso sanitário e ter a possibilidade de usar ali o vaso sanitário com privacidade de portas fechadas. Percebam que qualquer uma das situações ela é desumana. E o que nós temos ali naquela situação específica, pensando em termos arquitetônicos? Um único detalhe, uma porta que foi projetada ao contrário e que foi construída ao contrário. 10 anos daquele evento, enquanto professor universitário, eu tive a oportunidade de criar um projeto voltado à sensibilização e capacitação de acadêmicos de engenharia civil, arquitetura e urbanismo, com foco em tornar, então, ali, edificações, espaços, equipamentos e imobiliário acessíveis para pessoas com deficiência e mobilidade reduzida. Mas percebam um detalhe, 10 anos daquele evento se passaram, assim como todas as décadas anteriores e os anos que se seguiram até hoje, com a esmagadora maioria das faculdades e universidades brasileiras formando engenheiros, arquitetos, urbanistas e designers, sem capacitá-los para olhar para as reais necessidades das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Vejam que aqui nós estamos falando do conjunto de profissionais que projetam e constroem edificações, então casas, prédios, shoppings, teatros, mas também são esses os profissionais que vão trabalhar com planejamento de tráfego, com malha viária, então nós temos ali dimensão de vias, onde colocar faixa de pedestres, semáforos, o tempo do semáforo, se vai haver tempo suficiente para o deslocamento da pessoa com tranquilidade para atravessar a via. E de uma forma geral, são esses os profissionais que projetam e constroem as cidades. Então, em que momento nós, que somos esses profissionais, fomos questionados se os espaços que nós estamos projetando e construindo, se eles incluem ou excluem pessoas?
Como a maioria dos profissionais, eu também não tinha conhecimento aprofundado e percepção aguçada a respeito de como desenvolver um projeto acessível para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. O meu aprendizado ele foi crescendo e se desenvolvendo no decorrer do projeto de acessibilidade, que foi como nós chamamos esse projeto na universidade. Quanto mais eu estudava, mais chocado eu ficava e mais aquilo me mobilizava. Para vocês entenderem uma das razões. A arquitetura e o design, historicamente, têm buscado pelo homem modularmente exemplar. Você já parou para pensar qual é ou de onde vem o padrão que estabelece a altura da cadeira que você está sentado ou do sofá que você está sentado? Ou ainda a altura de um balcão de atendimento, da pia do banheiro, da pia da cozinha, de uma carteira da sala de aula? Pois bem, na literatura, vocês perceberão a existência de homens padrão com as suas proporções ideais. À medida que se projeta pensando no homem padrão, são diversas as características do ser humano que são deixadas de lado. Então percebam que ao projetar para esse homem padrão, nós deixamos de fora crianças, a maioria dos adultos, pessoas idosas, pessoas em cadeira de rodas, com muleta ou andador, pessoas cegas, pessoas com baixa visão, pessoas grávidas, com carrinhos de bebê, dentre diversas outras. E nós, na construção civil, também corremos no mesmo erro. No nosso caso, a busca por esse padrão de usuário, por esse padrão de pessoa, ele vem inclusive da necessidade de se elaborar regras para projetar o espaço construído. Então, se vocês pensarem, quanto menor a diversidade de características do ser humano eu considerar, mais fácil fica projetar e construir algo. E exatamente o mesmo acaba acontecendo quando nós trabalhamos com projetos acessíveis. Então, para desenvolvimento desses projetos, também foi criado um padrão de como a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida deveria ser fisicamente, de como ela deveria se deslocar e de como ela deveria fazer uso dos espaços. O que nós vemos na maioria dos projetos em que se considera a necessidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida é que considera-se como se todas as pessoas fossem iguais, com as mesmas condições de mobilidade, com as mesmas proporções corporais e utilizando os espaços e equipamentos do mesmo jeito. Obviamente, por meio dos estudos e também das vivências, a gente percebe uma questão evidente, mas que, por uma série de razões, ela não é considerada em muitos projetos. As características do homem padrão, ou as características dos homens padrão, elas não representam as características da maioria dos usuários. O que impera é a diversidade de pessoas com alturas e pesos diferentes, com proporções de corpo diferentes, com mobilidade, condições de mobilidade diferentes e também com necessidades diferentes. Então, voltando lá, aquela situação no banheiro com aquele jovem em 2006, eu gostaria de colocar aqui algumas questões para a gente pensar. Será que é apenas aquele banheiro que estava com a porta ao contrário? Será que todas as edificações e demais espaços urbanos que a gente tem estão adequados para o uso daquela pessoa com segurança, autonomia e sem esforços desnecessários? Pensando nesses mesmos espaços, eles estão adequados para o uso nessas condições de pessoas com deficiência física, visual, auditiva, intelectual múltipla, algum transtorno de desenvolvimento ou mobilidade reduzida? Ou será que esses espaços foram projetados para excluir essas pessoas? O que de imediato podemos observar é que, à medida que esses projetos não incluem a necessidade dessas pessoas, eles excluem sim. E o que eu posso fazer para transformar essa realidade? Enquanto engenheiro, arquiteto, urbanista, designer, nós podemos fazer muita coisa. Para começar, eu vejo como de extrema importância nós conhecermos essas realidades. Não apenas estudando elas, mas também estabelecendo vínculo e tendo convívio com pessoas que tenham alguma deficiência ou mobilidade reduzida. Ao conviver profissionalmente ou com amigos que tenham deficiência ou mobilidade reduzida, você vai começar a perceber o quanto a maioria dos espaços das nossas cidades não são acessíveis para a maioria das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Essa conexão, ela também vai contribuir para nós rompermos com a ilusão
de que a acessibilidade é garantida com o atendimento das normas que temos. Então ali, inclinação de rampas, altura correta de corrimão, barra de apoio em banheiros, piso tátil, essas coisas não são suficientes. É necessário nós expandirmos a nossa cabeça e as nossas regras, pois as necessidades reais da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida devem sim ser consideradas na produção dos espaços, e isso é urgente. Obrigado.